Por que estudar tanto? Muitas pessoas me perguntam isso porque eu adoro estudar. Eu faço vários cursos, mas nem sempre foi assim. No início, eu estudava por conta própria, comprava revistas de eletrônica. Eu compro revistas de eletrônica desde os 9 anos de idade, quando eu ganhei de presente de Dia das Crianças um ferro de solda. Desde lá, eu sempre gostei de estudar muito por conta própria, estudar muitas coisas que eu gosto e ignorar o estudo oficial. De uma hora para outra, eu cheguei à conclusão que eu precisava realmente ter os famigerados diplomas. As pessoas costumam dizer, você estuda, mas você não tem diploma. Isso é uma crítica social que acaba sendo uma crítica pertinente, porque é mais fácil você se adequar à realidade da vida do que você tentar brigar contra ela. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, vou aprofundar no porquê você deveria fazer um curso oficial e não ficar simplesmente estudando na internet, mas nesse momento eu quero falar com vocês sobre estudo como prazer e não estudo como simplesmente buscar um novo emprego ou uma oportunidade de ter um currículo melhor. Quando você estuda algo que você gosta e estuda algo que você gosta de forma oficial, você acaba criando uma certa obrigação de cumprir aqueles passos e, ao mesmo tempo, você cria, além de uma obrigação de cumprir os passos, você acaba contratando, através de um curso oficial, um roteiro para seguir. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar eletrônica e eu comprava as revistas de eletrônica, via os projetos, tentava reproduzir aqueles projetos, não entendia o que estava acontecendo. Então, por volta de 2001, eu fiz um curso técnico em eletrônica, um curso à distância, eu sempre estudei à distância. E nesse curso eu tive todo um caminho, ainda que um caminho resumido, porque o curso técnico é um curso bem resumido, eu tive todo um caminho para compreender aquilo que eu fazia como técnico em eletrônica. Então tem ali um curso dividido, por exemplo, em 9 disciplinas, aquelas 9 disciplinas vão te dar uma visão superficial do que acontece naquele mundo ali da eletricidade, dos componentes eletrônicos, da eletrônica digital, são as disciplinas que eu estudei em 2001. Depois dessa experiência com esse curso técnico, eu tive um momento que eu digo que, em termos de conhecimento, foi uma espécie de momento das sombras, ou talvez um momento de ignorar o conhecimento oficial, porque eu morava no interior, e nesse momento o que eu fazia era buscar informações de forma não oficial e a gente acaba se perdendo em livros. Por quê? Por exemplo, teve um momento que, morando em Ponte Nova, eu era técnico em informática por um provedor de internet. Eu era funcionário da Interponte. Nesse momento, eu precisava descobrir como que eu conseguiria, por exemplo, programar em Unix para fazer o controle da internet. Eu precisava aprender como que eu faria, por exemplo, uma antena de internet. Naquela época era muito caro e a gente acabava fabricando. Todas as vezes que eu achava um tutorial a respeito, ele me levava ao ponto. Quando eu não achava um tutorial, eu tinha que ler um conjunto de livros, mas isso não resolvia o problema de entender o que estava acontecendo. Quando eu comecei a estudar oficialmente de novo, eu fui estudar administração. E aí, a partir do curso de administração, que era o que tinha disponível à distância como curso superior naquela época, eu fui ver que muitas coisas deram errado na minha vida, deram erradas, foram erradas ou de repente não funcionaram na minha vida porque eu não tinha determinados conhecimentos teóricos. Aí foi um reviravolta, porque normalmente tem pessoas que acham que vão fazer sucesso na vida, seja sucesso comercial, seja sucesso como produtor de alguma coisa, ou mesmo sucesso como comunicador, seja lá o que for, ignorando determinados conhecimentos que eles não gostam. Então, quando eu fiz o curso de administração, eu entrei no curso com aquela cabeça que normalmente a maioria das pessoas tem, de que eu preciso ter um curso superior para mostrar para a sociedade. Durante o curso, eu fui percebendo que um curso superior não era simplesmente uma oportunidade de mostrar um diploma para a sociedade. O curso superior é muito mais que isso, ele vai te abrindo os olhos para coisas erradas que você fazia e que você poderia corrigir. E depois que eu terminei o curso de administração, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu fiz o curso de uma forma tão assim informal, fiz um curso de administração trabalhando como técnico em informática e eletrônica, técnico de televisão. E quando eu terminei o curso de administração, eu descobri que agora que eu terminei um curso de graduação, eu poderia fazer uma pós-graduação. Meu sonho que sempre foi na área de engenharia, porém, quando eu comecei a fazer administração, ainda não existiam cursos de engenharia à distância, eu pude então realizar fazendo uma pós-graduação em engenharia elétrica com ênfase em sistemas. Eu tive que me matar, lógico, tive que estudar toda a grade importante para a pós-graduação. Então, durante o tempo que eu estava estudando as disciplinas da pós-graduação, eu tinha que estudar por conta própria as disciplinas da graduação, até que eu achei
os cursos de graduação, nesse ponto já tinha os cursos de graduação à distância para engenharia, matriculei em vários. E eu percebi que durante todo esse tempo que eu estava estudando administração, sempre sonhei também na área de comunicação. Nessa época eu matriculei também em português, língua portuguesa, matriculei também em jornalismo político, todas as áreas que eu gosto muito, e fui percebendo que essas coisas estavam me envolvendo. Então eu vi que aquele vácuo, aquela falta que nunca me fez falta, que é assistir um Big Brother, nunca gostei desse tipo de coisa, nunca assisti futebol, aquilo tudo estava sendo suprido. Então, nesse vídeo que eu falo em especial do porquê estudar e por que estudar tanto, é um vídeo que eu faço uma reflexão com você. Por que ver tantos jogos de futebol? Por que assistir tanto novelas? Quando você assiste alguma coisa. Por que você dá assistência para uma novela? Por que você dá assistência para um jogo de futebol? Porque isso te diverte. Então, por que estudar tanto? Porque isso pode te divertir. Estudar pode te divertir, pode transformar a sua vida e pode transformar a vida de todos que estão ao seu redor. Isso porque se você estuda, você automaticamente incentiva seus amigos a estudarem também. Se você estuda, você aprende coisas que você pode compartilhar com as pessoas. A última coisa que você pensa quando você estuda é que você está estudando para arrumar um emprego. Esse é o segredo de estudar e se divertir. Existem várias pessoas que acabam procurando entretenimento pago, pagam TV a cabo, pagam essas coisas. Se essas pessoas entendessem que existem coisas que vão te divertir de uma forma sistemática e ainda podem transformar a sua vida através do conhecimento, essas pessoas deixariam às vezes de gastar tempo, investir tempo em puro entretenimento e começariam a investir no conhecimento. Então, quando eu penso em todas as coisas que eu estudei, eu lembro de um primo meu falando: Léo, por que você estuda tantas coisas diferentes? Você nunca vai poder trabalhar com isso tudo? E eu vejo que tudo que eu estudei cumpriu duas funções. A primeira função é de me divertir e preencher aquele tempo vazio que eu tinha naquele momento. E a outra função é de fazer a pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu vejo uma determinada situação que conecta com alguma coisa que eu já estudei, eu tenho condição de dar resposta para aquela situação, eu tenho condição de interagir com aquela situação e tenho condição, às vezes, de não me perder diante daquela situação. E o mais importante, estudei nunca considerando o estudo um peso que eu precisasse, digamos que, carregar para ter um emprego melhor no futuro. Eu sempre estudei com o objetivo de estudar primeiro para mim e depois se servir para algum emprego, tudo bem. E foi até engraçado porque nessa sequência de coisas que eu estudei, eu já tinha desistido de trabalhar com comunicação social. Quando eu era jovem, na cidade de Ponte Nova, eu tinha o sonho de trabalhar com comunicação social, então eu levei um projeto para a televisão de Ponte Nova, que é a minha cidade natal. O rapaz que controlava a televisão na época, o Jorginho, ele olhou para mim, riu da minha cara e falou: você é um megalomaníaco, você acha que vai ter condições de fazer isso? E tem mais, não é assim não, programa de televisão você precisa contratar uma menina bonitinha para fazer, fica caro, né? E eu já tinha desistido, né? Eu vou falar também sobre essa coisa de nunca desistir por causa de dicas negativas que as pessoas te dão. E como eu já tinha desistido disso, eu estava focando realmente na área técnica. E a vida dá muitas reviravoltas. O meu grande sonho era trabalhar com comunicação social. Eu trabalhei na área técnica durante vários anos, saí do Brasil, onde eu trabalhava como técnico de televisão, cheguei na Inglaterra para trabalhar como técnico de televisão e eu precisava escolher algum curso de inglês para fazer. Chegou na Inglaterra, eu pensei: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar não fazer um curso de inglês, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar fazer algum curso que eu conheça alguma coisa a respeito da Inglaterra, aprenda um pouco mais e a partir daí eu aprendo inglês forçado, porque se eu vou fazer um curso em inglês, eu vou ter que aprender inglês forçado. Então eu matriculei em política e economia, aprendi, lógico, sobre política geral e economia geral, além do foco que obviamente é na situação da Inglaterra. Mas o que aconteceu? Porque eu estava estudando política e economia, trabalhando como engenheiro, trabalhando primeiro como eletricista e depois como engenheiro, o fato de eu ter estudado política e economia por prazer me deu condições de começar a falar sobre política e economia na frente de uma câmera. Passaram alguns meses e eu fui convidado para trabalhar num projeto de televisão. Então, a vida da gente, ela é sempre um grande looping. Você nunca tem uma certeza do que vai acontecer amanhã. Às vezes você imagina: eu sempre sonhei com isso, mas vou colocar uma pedra em cima disso e a partir de agora eu vou focar naquilo que é o que está dando certo, eu vou esquecer os meus sonhos.
Se você pensasse que os seus sonhos continuam sendo seus sonhos, apesar de armazenados, e investisse nos seus sonhos, mesmo trabalhando com outra coisa, poderia acontecer um momento em que aconteceria aquela frase, preparação e oportunidade gera o arrebento que chamamos de sorte. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estudei muito engenharia, já tinha certeza que eu ia morar o resto da minha vida na Inglaterra, trabalhando como engenheiro. Já tinha na Inglaterra todo um laboratório para ir aperfeiçoando, porque tem todo um progresso na carreira de engenheiro na Inglaterra. Já estava me aperfeiçoando em eletrônica de potência para sair de inspeção, ir para eletrônica de potência. Começo a falar sobre o quê? Política e economia, porque eu estava estudando por prazer, e volto exatamente para a área que eu sempre sonhei, que é a comunicação social. Assim, só para registrar, eu gosto tanto dessa coisa de televisão, que quando eu tinha 17 anos, eu comprei na mão de um comerciante importante da cidade de Ponte Nova, o Memé, uma câmerazinha VHS para começar fazendo filmagens. As pessoas de Ponte Nova que me conhecem sabem que eu sempre trabalhei com isso, com filmagem de casamento, depois filmagem de aniversário. E aí, sempre com aquela intenção de um dia conseguir produzir filmes, documentários e até mesmo ser apresentador. E o que eu chamo a sua atenção nesse momento é exatamente isso. Por que estudar? Estudar porque estudar é para você. Quando você assiste só entretenimento, você assiste a alguém. Por exemplo, se você assiste ao BBB, você assiste à Rede Globo e ao BBB. Se você assiste a um jogo de futebol, você assiste ao jogo de futebol. Se você assiste a uma videoaula, se você se matricula e estuda, você está assistindo em primeiro lugar, obviamente, você, em segundo lugar, a sua família, porque todas as vezes que aqueles problemas que você está estudando aparecerem na sua família, você vai ter condições de ajudar. E por último, você assiste todo o entorno, porque você assiste os seus amigos da mesma forma que você assiste a sua família e, por fim, você assiste a sua sociedade. Já pensou se no lugar da sociedade brasileira focar somente em entretenimento, se a sociedade focasse também em conhecimento, em estudos? Eu falo isso porque a transformação da minha vida veio exatamente através da educação, veio exatamente através dos estudos. Não sou uma pessoa rica, não sou milionário, mas eu sou uma coisa que às vezes poucos milionários são, que é feliz com o resultado de onde eu cheguei. Eu não cheguei num resultado econômico, eu não tenho um jatinho, não tenho uma Ferrari, mas eu tenho o prazer de chegar hoje e conversar com meus amigos a respeito daquilo que eu gosto, tenho o prazer de abrir um livro, estudar aquilo que eu gosto e mais, eu tenho o prazer de trabalhar com o que eu gosto. Então, eu convido vocês a pensarem a respeito do futuro de vocês e abraçarem uma causa muito importante para a vida de vocês, que é a educação. Por que não educação? A gente defende tanto o professor, que é a pessoa que leva a educação, por que não defender agora a recepção da educação? Então, esse é o meu segundo vídeo dessa playlist a respeito de por que estudar tanto. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa. Não se esqueça de marcar para receber as notificações e até mais.